Olá, querido, graça e paz, da parte do nosso amado Senhor Jesus. Eu sou Marcos Tortes, pastor da Igreja da Colheita, e estou a um clique de você. E eu quero voltar a dizer para você que é importante, extremamente importante para nós, né, o seu contato. Seu contato via chat, você pode entrar no nosso chat, aqui a gente poder interagir. Você pode mandar um e-mail, né, prstort@gmail.com é meu e-mail, né, prstort@gmail.com. Você vai me enviar o seu e-mail, eu vou estar lendo, né, analisando, né, a situação, identificar com outros e-mails também semelhantes e fazer uma abordagem aqui dentro do nosso programa. Lembrando sempre que o seu problema não é inédito, né, que existem outras pessoas que também estão passando pelo mesmo problema, e quando eu abordar o seu problema aqui, né, outras pessoas também estarão sendo abençoadas, né? Portanto, eu quero incentivar você a estar sempre conversando comigo via chat e também me mandar um e-mail, né, repetindo, né, prstort@gmail.com. Você me manda, eu vou estar respondendo o seu e-mail e trazendo aqui uma abordagem para que possa ajudar todas as pessoas que estejam passando pelo mesmo problema. Eu já estou de pronto aqui com o e-mail, né, que eu vou dar o nome de Tadeu, né? O Tadeu me mandou um e-mail tendo um problema que é problema de muitas pessoas, né? Não só o problema especificamente dele, mas também, né, esse tipo de problema que é o caso da pessoa que é viciada. No caso do Tadeu, ele é viciado no cigarro, né? É um fumante. E ele fala assim: pastor, sou viciado em cigarro há muitos anos. Me converti no início do ano passado, mas ainda não consegui parar de fumar. Sei do perigo de quem fuma, de que quem fuma pode ter câncer, mas ainda assim esse vício maldito me persegue. O pastor da minha igreja disse para eu meditar em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Às vezes consigo um tempo sem fumar. Me esforço bastante para resistir, mas no final volto a fumar. Gostaria de uma orientação. Ok, vamos aqui. Primeiro, eu gostaria de dizer para você, né, que tem esse tipo de problema, que é viciado, seja viciado no cigarro, viciado na nicotina, né, mas em narcótico, né, em drogas, né, essas drogas ilegais que nós temos conhecimento. Existem pessoas que estão viciadas em medicamentos, né, viciadas no álcool, né, viciadas na comida, né. Então existem vários tipos de hábitos, né, de vícios que escravizam a vida de uma pessoa. E não somente prejudicam a sua autoestima, como também prejudica a sua saúde. Minha primeira dica, dentro da abordagem que nós vamos fazer, é que você não fique na dica que nós vamos estar tentando passar para você aqui. Você precisa de um acompanhamento, preferivelmente, né, um aconselhamento pastoral. No caso do Tadeu, ele se converteu há pouco mais de um ano e tem buscado orientação no seu pastor. O seu pastor o orientou a meditar em um texto que nós vamos estar abordando aqui daqui a pouquinho. E a minha orientação já é de primeira para o Tadeu e para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né? Procure ajuda, né? Não fique sozinho nessa luta, né? O vício, depois dele estar entranhado na vida de uma pessoa, é muito difícil, só com a força de vontade, ela conseguir vencer. Então ela precisa de estar com alguém, precisa de uma ajuda pastoral, em alguns momentos precisa de uma ajuda médica, né? Precisa de uma ajuda clínica, né? Para poder cuidar de outros aspectos. Lembrando um detalhe, que o vício em si ele não é uma doença, né? O vício ele pode provocar inúmeras doenças, mas o vício em si ele não é uma doença. O vício ele está alinhado a outras situações que a Bíblia chama de pecado. Então, o primeiro entendimento, e está aqui minha primeira dica para a pessoa que tem essa dificuldade, você entender que isso é um pecado contra Deus. E eu vou ler aqui um texto, está em Gálatas, capítulo 5, verso 21, que diz assim: invejas, homicídios, bebedices, que no caso é o vício da bebida, glutonaria, que é o vício da comida,
e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o que nós estamos observando no texto que nós acabamos de ler? É que o vício, seja ele o vício da bebida, seja o vício da comida, e coisas semelhantes a essas, é pecado, são obras da carne, são situações que ferem o coração de Deus, são situações que, segundo o texto que nós lemos, as pessoas que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Outro detalhe também é que existem vários métodos, né, para libertar pessoas de vício, para acabar com determinados vícios. Existem inúmeros métodos, né? Existem inúmeros métodos e inúmeros medicamentos, só que algumas pessoas reagem bem a um tipo, outras pessoas reagem bem a outro tipo. Existem associações, né? Associação, né, dos alcoólatras anônimos, dos fumantes anônimos, narcóticos anônimos, né, que também tem a sua importância. Mas ainda assim existem pessoas que não conseguem se adaptar a esse tipo de método, né, e fica naquele, né, o melhor método. Bom, eu tenho certeza de uma coisa, que Deus pode te conduzir para o melhor método para a sua vida. Não adianta também nós ficarmos assim, você tem que pensar no seu bem-estar, você tem que pensar na sua saúde, porque o que muitas vezes acontece é que a pessoa que já está vivendo o vício, né, a grande questão dela é a seguinte: eu paro, no caso do fumo, né, eu paro de beber e vou ter uma saúde mas no futuro, ou eu fumo agora e desfruto do prazer que me dá o fumo nesse momento. É a mesma coisa, né, do alcoólatra, né, do viciado em drogas. Eu vou pensar no meu bem-estar futuro ou no meu prazer imediato. Na maioria dos casos, né, o prazer imediato vence e a pessoa acaba sucumbindo ao vício tão terrível e destruidor na vida de muitas pessoas. Para o Tadeu, o pastor dele deu um versículo para ele meditar. E eu quero também trazer para você aqui esse texto que ele meditou, e com certeza, né, vai ajudar não somente ao Tadeu, mas a todas as pessoas que estão também passando pelo mesmo problema. O texto que o pastor do Tadeu deu para ele foi 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, e eu quero utilizá-lo também nesse momento, que diz o seguinte: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Alguns detalhes que a gente precisa entender nesse texto que foi oferecido ao Tadeu para ele meditar, é que não basta eu memorizar o versículo, não basta eu decorá-lo e ficar repetindo nos momentos de aflição. Eu tenho que trazer esse texto, né, que está nas Escrituras, não somente para a minha mente, mas trazer para o meu coração. Esse texto tem que fazer parte da minha vida, para que ele possa proporcionar o efeito que nós estamos sugerindo aqui, que vai ajudá-los a libertar do vício. Olha só, esse texto ele não está aqui firmado no esforço do Tadeu, não está firmado no esforço humano. O texto fala assim: não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Olha só, primeiro detalhe, para qualquer libertação, é eu entender que Deus é fiel. Deus é fiel. Aqui diz assim, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes da tentação lhes dará o escape. Então Deus vai proporcionar para você caminhos que vão te conduzir à libertação total desse tipo de vício, seja lá o vício que for. Como eu já tenho falado aqui nos nossos programas, eu não estou aqui como um especialista clínico, né, em medicina ou psicologia, especialista em comportamento, não. A minha palavra é bíblica e a minha confiança está em que essa palavra, que é a palavra de Deus, liberada sobre a tua vida, vai abençoar você e vai provocar a verdadeira libertação.
como o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então existem pessoas que estão meditando em muitas verdades, mas essas verdades, as quais eles têm meditado ou memorizado, não têm tido efeito prático. Por quê? Por que essas palavras não têm tido efeito prático? Porque essas palavras estão na mente e não estão na vida, né? Não estão na vida prática dessas pessoas. Né? Como eu já falei aqui no detalhe, não é uma questão do que eu memorizo, mas uma questão daquilo que já está na minha vida nesse texto que eu estou meditando. No texto que eu acabei de dizer, o fundamento dele está na fidelidade de Deus. Então, eu preciso confiar de que Deus é capaz de me conduzir à libertação total. O texto também diz que Deus vai te conduzir, né, por um caminho, né, isso contextualizando, e que você vai conseguir suportar. Então, conseguir suportar já está falando de mim. Isso dá para mim entender que também vai depender do meu esforço, da minha perseverança em prosseguir até o final. Não é eu tentar 3 dias, né, e sucumbir e desistir. Não, Deus é fiel. Ele vai te conduzir pelos caminhos que vai conduzir você a uma libertação completa. Há o poder de Deus atuando na sua vida. Você precisa crer, precisa confessar a Jesus como o Senhor da tua história, o Senhor da tua vida. Entenda que quando Jesus se torna Senhor da nossa vida, Ele se torna também Senhor de todas as circunstâncias. Então, toda circunstância que envolve a minha vida está debaixo do senhorio de Cristo. E se eu o confesso como o Senhor da minha vida, Ele passa a tomar conta de tudo. E eu preciso acreditar, confiar na fidelidade de Deus. Confiar que Deus é responsável e que Ele vai fazer com que eu consiga suportar a tentação. Bom, para eu suportar, eu tenho então que entender que eu preciso perseverar. Eu preciso me empenhar. Existem coisas que eu preciso fazer. Uma das coisas que eu preciso fazer é me afastar completamente de todo o ambiente que gera em mim esse vício. Todo ambiente que faz com que eu me lembre, né, de que eu posso fumar. Todo ambiente que faça com que eu seja atraído a beber. Todo ambiente que faz com que eu volte a utilizar drogas. Então, eu preciso me afastar do ambiente. Isso é um posicionamento meu. É um posicionamento que eu preciso ter. Eu preciso entender que existe a fidelidade de Deus e que Deus vai me conduzir. Você pode ter esperança. Tenha esperança de que Deus realmente vai produzir isso. Agora, não no estalar de dedos que as coisas vão acontecer. Né? Eu preciso perseverar. A Bíblia fala que eu preciso tomar a minha cruz e negar-me a mim mesmo a cada dia para seguir a Jesus. Então é negar-me a mim mesmo a cada dia. Então todo dia será uma vitória de libertação. Todo dia será uma caminhada. E se você sucumbir por um momento, você entenda que Deus é fiel para te conduzir até o final. Você tem que se empenhar, você tem que se esforçar. E Deus será capaz de transformar toda essa sua história. Eu quero ainda, né, ler um texto, né, e que eu não vou abordar ele nessa etapa agora, mas eu quero prepará-lo para o segundo momento do programa de hoje, que esse programa está reservado só para falarmos sobre isso. Eu quero ler com você Marcos capítulo 3. Capítulo 3, do verso 1 até o 5, que fala assim: E outra vez Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a sua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Eu quero encerrar, né, essa etapa do nosso programa dizendo para você o seguinte: é preciso fazer o que precisa ser feito. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus falou para o homem que tinha a mão mirrada: Estenda a sua mão. E esse homem estendeu a mão, e Jesus operou a cura naquele homem. Eu digo para você,
confie em Deus, que você será liberto dessa situação. Então, o que cabe a você? Confie em Deus e faça o que for preciso para que a cura se manifeste completamente. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Nós vamos ali e voltamos. E vamos continuar falando sobre esse mesmo assunto, porque eu sei que Deus providenciará a libertação para a sua vida. Até já! Vem aí, o Work Show com Juninho Afran, dia 11 de agosto, às 19 horas, na Nazareno Centro. Com 1 quilo de alimento, você paga meia entrada. Informações 9688-291. Pontos de venda, Natal Shopping e Midway Mall. Ingressos limitados. O Work Show com Juninho Afran. Uma produção FA Produções e Eventos.